Construção do significado da imagem. A grande sacada aqui são várias, na verdade. A gente vai ter várias formas de construir significado com imagem. Um deles, que para mim é um dos mais importantes, que é a semiótica. É um tipo de conteúdo pouco estudado, extremamente pouco estudado, mas muito importante. Os designers, eles usam isso a rodo, muito. Tipo, você nunca vai ver um grande designer que não manje desse rolê. Grandes, médios, dependendo da sua formação também. Porque, por exemplo, eu estava comentando com o Felipe, quando a gente estava produzindo material para essa live, né? A vaca aqui no Brasil, estou falando para quem come carne, né? Os veganos me desculpem. A vaca aqui no Brasil é carne para comer, e é bom, e a gente gosta, na Índia é sagrada. Então, isso é um significado que existe. Então, o símbolo da vaca no Brasil remete a churrasco, na Índia você não pode usar. Então, o McDonald's ou o Burger King não vai mostrar uma carnezona tostada deliciosa, porque senão os indianos vão expulsar a empresa de lá. Então, quando os designers vão produzir o material, eles pensam nisso. E o raciocínio do designer é o mesmo raciocínio do fotógrafo nesse sentido. Então, a gente tem que pensar nos símbolos que a gente vai usar na fotografia para criar narrativa. Um exemplo básico, bem básico, vamos ver, por exemplo, né, você vai fotografar uma marca caríssima, que é tudo, sei lá, Chanel. Você bota na Chanel, como o Chanel número 5, né, se eu não me engano, que eternizou por causa de Marilyn Monroe. Eu falei certo? Se eu não falei, esse negócio, né? Eternizou porque ela disse que usava o Chanel, então assim, é a cara dela. E ela era a grande estrela da época, então marcou. Quando você ia fotografar um Chanel aquele, você chamava quem? Ela, para fazer, porque ela tinha se tornado, vamos dizer assim, a cara daquele perfume. Isso você tem um exemplo simples. É porque a semiótica ela é viajada, ela é bem viajada, muito viajada. Então, é uma coisa que você entende, estuda e, ao mesmo tempo, você vai pegando o feeling da coisa. Com o tempo, você vai entendendo o que você agrega, acrescenta. É uma coisa muito pontual também, que exige estudo de caso. Na minha cidade é de um jeito, no sul é de outro jeito, e por aí vai. Então, mas existe uma linguagem meio que universal que a gente utiliza, que é as cores, que a gente vai tratar mais para frente, que também não é tão universal, porque o que é luto no Brasil, no Japão, não é. E o que é paz no Brasil, no Japão, é o contrário. O Japão é tudo ao contrário, né? A revista de trás para frente, é tudo ao contrário. Então, a semiótica, ela tem esse rolê, que é o quê? Você entender o que significa, vamos dizer, o tipo de roupa que a pessoa está usando, se ela remete, vamos dizer que você está fotografando uma marca. Se aquilo representa conceito em um país ou se não representa. Se ela não representa, não faz sentido você fazer daquela forma, porque naquele país isso não vai vender. Você tem que adequar aquela lógica. Então, esse pensamento a gente vai atribuir à produção de significado nas imagens, porque quando você vai fotografar pessoas em área de profissional, tem que entender o que remete o que vai levar as pessoas a direcionar aquela imagem ao profissional em si. E dessa forma você consegue fazer o tipo de foto que as pessoas vão entender que aquela pessoa é um dentista, que aquela pessoa é um psicólogo, é um arquiteto, engenheiro. E o entendimento da semiótica leva você a fugir do óbvio. Porque, por exemplo, ninguém aguenta mais engenheiro e arquiteto de chapeuzinho, aquele chapeuzinho de proteção, né? Tem outras formas de mostrar que a pessoa é um engenheiro e um arquiteto. Então, você começa a analisar esses tópicos, esses pontos de uma forma mais específica, com a semiótica, e entendendo isso, você vai conseguir fugir do óbvio. Você não vai mais fazer foto de arquiteto e engenheiro do mesmo jeito. Não, você foge. Você apresenta outro tipo de conceito e é muito extenso. O estudo da semiótica é uma coisa muito extensa. Você vai entender esse rolê, você vai pegar esse material e vai aplicar as suas fotos. Conheça o seu cliente, né? Exatamente. Você conhece o seu cliente e aplica o seu entendimento, né, da semiótica, que é uma coisa, é uma ciência. Então, você vai trazer essa ciência e vai aplicar. E você vai conseguir atribuir o significado que o seu cliente precisa. E eu já tive muitos clientes que reclamavam de que já tinham até feito ensaios e eles não conseguiam chegar no que eles queriam. Não se viam nas fotos. Então, assim, é muito recorrente isso. A semiótica ela é muito impactante, apesar de ser extremamente pouco estudada. Eu não tinha noção do que era semiótica até entrar na faculdade, porque os designers eles usam isso absurdamente.
E os grandes fotógrafos, eles entendem esse tipo de coisa. Alguns entendem por natureza. É uma coisa natural deles. E outros estudaram isso. Eu estudei. Eu não sabia o que era isso, não.